Agora 12h36, a gente segue aqui na cobertura da eleição por todo o país e agora na Rádio Bandeirantes, Capriotti, a gente vai falar sobre a eleição dos vereadores. É uma eleição muito importante, a gente foca muito nas pesquisas eleitorais para a definição dos prefeitos e prefeitas, intenção de voto, mas os vereadores têm uma relação muito direta com o ouvinte, né, Capri, com o eleitor, porque eles muitas vezes que fazem essa ponte direta com quem está nos ouvindo. Portanto, saber como eles são eleitos, de que maneira isso acontece é fundamental e é para isso que a gente está aqui em contato agora na Rádio Bandeirantes, ao vivo, com a doutoranda em Ciência Política pela USP, a Thelma Roiler. Obrigada por nos atender, espero que eu tenha pronunciado o seu sobrenome corretamente. Thelma, boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Capri. Tá certo a pronúncia. E bom dia aos ouvintes. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Thelma. Muito obrigado por nos atender aqui. Vamos falar então sobre o começo das coisas, Thelma. A eleição para vereadores. Muito ouvinte estava perguntando hoje, inclusive, se é possível fazer o voto na legenda, se não é possível. Como que é feita essa escolha? Vamos começar aqui pelo começo, então, explicando isso para o nosso ouvinte. Tá bom, excelente pergunta, Ana. Eu acho que para entender como é eleito um vereador, eu queria propor uma resposta em dois níveis. Uma é do ponto de vista formal, onde vão entrar essas questões da coligação, da legenda, voto nulo, voto branco, e outra do ponto de vista político, né? Como essas regras são mobilizadas, como a política realmente acontece. Então, eleições proporcionais, como são as de vereador, diferente das majoritárias, pelas quais a gente escolhe o prefeito, elas passam por um cálculo mais complexo. E por isso talvez não seja tão intuitivo, né, para o cidadão que vai ver um vereador com muitos votos e ainda assim não ser eleito. Funciona assim. O primeiro passo, a gente define um coeficiente eleitoral, que é calculado só no final das eleições, dividindo o número de votos válidos, apurados, pelo lugar a preencher em cada circunscrição eleitoral, né? Então, em São Paulo, por exemplo, a gente tem 55 cadeiras a vereador. Aí, o total de votos válidos, que significa o voto dado diretamente a um candidato ou partido, que é o voto na legenda, e não é o total de quase 9 milhões de eleitores que a gente tem, porque desse total retiram-se os votos brancos e nulo, né? Então, quem vota branco ou nulo está, então, contribuindo para diminuir a quantidade de votos que um candidato precisa para ser eleito, porque só os que forem válidos vão ser computados. E esse coeficiente serve, então, para a gente calcular quantos votos são necessários para que um partido obtenha uma vaga. Então, se o total de votos de um partido, por exemplo, for 3 vezes o coeficiente, ele vai ter 3 vagas. E os 3 vereadores mais votados desse partido vão ser eleitos. Se um candidato teve muitos votos, ele vai puxar outros para o partido. Isso explica por que muitos partidos estimulam a candidatura de vereadores com pouca ou nenhuma chance de ganharem, né? Já que seus 500 mil votos que seja, eles vão contribuir com o total de votos do partido. Mas aí entra uma outra regra, que é a cláusula de barreira. Para ser eleito, esse carona de um colega bem votado precisa atingir um número mínimo de 10% do quociente eleitoral. O que mudou nessa eleição é que não se aplicam mais, para efeitos desses cálculos, as coligações proporcionais para vereadores, né? Antes, os partidos coligados podiam somar os votos dos candidatos na definição do total de cadeiras. Então, naquelas 3 vagas que eu usei de exemplo, em vez de ser só do partido, computava-se toda a coligação. Agora não. O efeito esperado disso é diminuir a fragmentação partidária, né? Um partido pequeno, então, ele podia conseguir mais facilmente uma vaga se a coligação como um todo atingisse esse coeficiente e não ele individualmente. Basta que um dos seus candidatos estivesse entre os mais votados na coligação. Do ponto de vista político, vereadores são eleitos principalmente por meio de um trabalho territorial, que é realizado por assessores ao longo de 4 anos de mandato. Então, você mencionou que os vereadores são aqueles mais próximos da população, e é isso mesmo. Esses assessores rodam os bairros e distritos de interesse do vereador, em geral onde eles mesmos moram, esses assessores, garimpando demandas de todo tipo e procurando resolvê-las em conjunto com o Poder Executivo, né? Nessa relação é construído um vínculo de confiança, e aí, se o eleitor considerar que o mandato do vereador realizou um bom trabalho, um trabalho adequado durante esses 4 anos, ele tem a chance de reelegê-lo. Isso não tem nada a ver com clientelismo, que é um termo em geral adotado para descrever essas relações, eu já adianto agora. O trabalho territorial, inclusive, é feito por meio de instrumentos legais previstos
na lei orgânica do município e no regimento das câmaras municipais, né? Que são as emendas e as indicações. Então, para voltar à pergunta sobre como são eleitos vereadores, eu diria que grande parte é reeleita. Se eu não me engano, a taxa de reeleição na última eleição em São Paulo foi de 60%, justamente por essa estrutura de vínculos estabelecidos ao longo dos 4 anos de mandato. O período de campanha continua sendo fundamental para, digamos assim, agitar essa rede e conquistar novos potenciais eleitores, né? Inclusive estimulando quem já tem um contato próximo com os mandatos a divulgar para a família, para a rede de amigos, o nome do vereador. Mas isso levanta uma outra questão, que é a desigualdade na competição eleitoral, porque quem já está lá tende a permanecer. Agora, Thelma, isso que você falou é importante, não é? Sobre o clientelismo, porque há uma linha muito tênue aí entre o eleitor conseguir identificar como o vereador não está abusando do poder que lhe é conferido, não é? Então, acho que seria importante a gente explicar isso também para os nossos ouvintes, até onde o vereador pode chegar nessa assistência ao eleitor para não configurar algo que ultrapasse a barreira ali e vire exatamente isso, não? Um clientelismo ou um assistencialismo que a legislação não permite, não é? Ou falsas promessas, né? O que está fora do alcance do vereador e muitas vezes ele acaba prometendo para conseguir voto, né? Isso. Excelente pergunta. Mas eu não diria que a linha é tão tênue assim. O que é clientelismo no sentido forte do termo, né? Porque a gente abusa um pouco e o termo acabou se esvaziando. Clientelismo seria um quiproquó, assim, uma troca direta do que é um favor e não uma política pública pelo voto, sabe? Então, ou uma compra de voto também. Então, te dou algo que todos teriam direito, mas eu vou dizer que eu estou dando para você e eu vou monitorar se você vai votar em mim, né? Isso é completamente diferente de falar, eu vou trazer uma ponte para esse córrego que acaba sendo esgoto, porque vocês não têm como atravessar essa ponte para acessar a comunidade. Então, roda a periferia e essas situações são muito comuns, né? Tem córregos de esgoto em que as pessoas atravessam sobre um pedaço de pau, segurando numa cordinha, com compras numa mão e um pé enfaixado, assim. Isso não tem nada a ver com clientelismo. E as falsas promessas eu também usaria com bastante cuidado, porque é tão difícil implementar a política pública e que não tem a ver com falsas promessas necessariamente. Então, para continuar nesse exemplo do córrego, em geral são áreas não regularizadas. Em áreas não regularizadas existem regras específicas de implementação de política. E as agências do Poder Executivo são fragmentadas, né? Então você vai ter que negociar com cada uma delas. Não existe alguém necessariamente que decida por tudo. Então o trabalho do vereador é também de coordenação desses atores que estão, muitas vezes acaba sendo, embora não formalmente seja, para ele conseguir implementar uma promessa, né? Ele precisa exercer um trabalho de certa coordenação e convencimento de muitas agências do Executivo. Agora, tem vereadores que fazem um trabalho excelente, que embora não consigam muitas vezes implementar o que prometeram, eles estão lá mostrando por quê, inclusive mostrando como se implementa uma política. Eu acho que tem um trabalho formativo muito legal sendo feito por alguns vereadores, né? Eu acho que é um risco a gente rotular como clientelismo e acabar criminalizando a política como um todo. Agora, Thelma, você falou agora há pouco sobre a taxa de reeleição desses vereadores, né? Que em São Paulo, na última eleição, foi numa média de 60%. A gente está vendo o uso das redes sociais de uma maneira cada vez maior, né? Pelos políticos, para conversar com os eleitores, para mostrar aquilo que tem sido feito, para mostrar os projetos que estão sendo colocados em debate na Câmara e tudo mais. De alguma maneira, você acha que esse laço pelas redes sociais com o eleitor pode ter sido estreitado nesses últimos anos e isso pode até elevar essa taxa de reeleição dos vereadores? Olha, eu tenho acompanhado pelo WhatsApp, né? Como eu sou doutoranda, a minha tese é estudar esse trabalho territorial, eu acabei recebendo o WhatsApp de muitos vereadores. Então, eu acho que, sobretudo pelo contexto da pandemia, essa rede
rede social via WhatsApp foi sim fortalecida. E quem está entrando agora tem uma dificuldade em estabelecer esses cadastros, né? Formar suas listas de transmissão. Então eu acho que isso pode sim criar uma certa distorção, mas o WhatsApp é só uma delas, né? A gente tem outras redes e não sei, precisamos ver em que isso vai dar. São muitas incertezas nessa eleição, de fato. Nós estamos conversando com a Thelma Euler, que é doutoranda em ciência política. Ô Thelma, você na abertura aqui, não é, respondendo à pergunta da Ana Paula, você levou um bom tempo aí para explicar como é o processo, não é, para se escolher um vereador. É cheio não de é? regras. É cheio de regra, é cheio de cálculos, de proporções. Você considera que esse método que nós estamos utilizando atualmente no Brasil é um método, eu não diria eficiente, mas é um método que atende às necessidades da política e do eleitor brasileiro, ou poderia ser algo mais simples, mais facilitado? Eu acho que esses cálculos, eles levam em conta um princípio que é da proporcionalidade mesmo, né? Então, se 20%, no fundo é isso, se 20% da população votou em um partido, então ele precisa ter uma representatividade proporcional a isso. Então esses cálculos por trás carregam essa lógica. Eu acho que a gente tem um trabalho importantíssimo para tornar essas regras, eu digo pesquisadores, cientistas e jornalistas, né, em tornar essas regras mais claras e mais assimiláveis assim para a população em geral, né. Agora, uma outra discussão que é feita tanto pelos políticos como na ciência é se o voto, em alguns países o voto é distrital, então você tem mais claramente quem são os vereadores daquele seu distrito. Aqui a gente não tem isso, né? A gente não tem uma distritalização informal também, tampouco, no sentido de que não existe uma estabilidade, não existe sempre o mesmo vereador ganhando no mesmo lugar, né? Mas essa é uma discussão que pode ser feita, acho que tem prós e contras. De qualquer maneira, mesmo não havendo a regra do voto distrital, a gente acaba percebendo que todos os vereadores focam em alguns territórios, e sobretudo em cidades muito grandes, como é o caso de São Paulo, em que é muito difícil e muito custoso fazer campanha e fazer política ao longo de 4 anos na cidade como um todo. Mas eu responderia a sua pergunta dizendo que essas regras têm um princípio bem justo por trás da proporcionalidade da representação, e o nosso trabalho seria torná-las mais acessíveis, mais claras, né, para a população em geral. Agora, Thelma, você falou que o seu estudo, né, o seu doutorado é com base no uso do WhatsApp pelos políticos. Foi isso que eu entendi, né? Não. Eu faço etnografia claro. desse acompanhamento territorial. E por isso eu acabei entrando no cadastro de alguns vereadores. Entendi. Porque o que eu ia te perguntar é sobre o uso realmente dessa rede social especificamente, né? Que nos últimos anos acabou virando uma fonte de grande preocupação até pelas fake news, né? Notícias incorretas, incompletas ou falsas que acabam sendo espalhadas por aí. Eu ia perguntar se você tem alguma percepção em relação a isso, se nessa eleição a gente teve um número menor de ocorrências desse tipo. Diz o Tribunal Eleitoral que sim, que a gente teve menos uso desse tipo de ferramenta para favorecer alguns candidatos. Na sua percepção, você notou isso também? Eu tenho a mesma impressão, Ana. Eu acho também que a gente tem uma polarização menor do que foi na eleição do governo federal, né? E também a gente tem não existe um grande, como eu colocaria, não existe uma estrutura ilegal criada para promover essas fake news, o que faz toda a diferença, né? Que a gente teve no governo na eleição passada foi isso. E o WhatsApp também criou algumas regras específicas, né, para quantas pessoas você consegue transmitir, etc. Mas ainda é necessário a gente criar mecanismos de controle desse dispositivo que tendem a ser usados cada vez mais. Ô, Thelma, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o voto na legenda. O voto na legenda é algo pouco difundido aqui no Brasil. Eu não sei se é uma sensação minha, mas me parece que os partidos com menor representatividade tentam incentivar o eleitor a votar na legenda e os partidos maiores
tentam incentivar os eleitores a votar em candidatos específicos. Qual a importância da legenda aqui para determinar a escolha dos vereadores numa cidade como São Paulo, por exemplo? O total de voto válido, como eu falei no começo, ele inclui o voto diretamente a um candidato ou o voto na legenda, né? Então, votar num candidato significa que ele vai subir nessa lista caso o partido consiga atingir o coeficiente eleitoral, enquanto o voto na legenda pulveriza isso. Eu tenho a impressão que partidos maiores estimulam a votação em candidatos específicos porque a competição interna também é muito grande, né? Mas eu desconheço os números sobre isso no Brasil. Muito bem. Muito bem, quero agradecer a Thelma Euler, que é doutoranda em ciência política, nos explicando aqui, não é, como se escolhe um vereador, como os vereadores são eleitos aqui no Brasil, em uma cidade como a nossa, né, onde a representatividade é muito importante, é fundamental, não é? O trabalho do vereador tem uma importância grande, tanto na execução das leis, como na fiscalização do Poder Executivo, Exato. que é muito, muito grande e importante. Thelma, muito obrigado, viu? E uma boa tarde aí, uma boa eleição para você. Valeu, Thelma. Muito obrigada para vocês também. Muito obrigado.